que bom que você está aqui nesse vídeo. E eu quero falar aí sobre o escravo da mente. O que é o escravo da mente? Escravo da mente é uma pessoa com nível de consciência baixo. O que faz uma pessoa com nível de consciência baixo? Ela tem duas características principais. É o ego e o narcisismo. E uma das consequências aí dessas duas características é o medo. Pessoas com baixo nível de consciência são pessoas extremamente medrosas que vivem sob constantes ameaças psicológicas. O ego, ele é muito vulnerável e ele se sente ameaçado o tempo todo. Em outras aulas eu vou trazer sobre isso para você. Outra característica de pessoas com baixo nível de consciência, elas são dogmáticas, elas são marcadas por ideologias e por sistemas de crenças e convicções muito rígidas. Elas se apegam, sabe, com exagero às suas convicções aí para abafar as suas falhas e os seus erros. Elas pensam apenas em coisas pequenas, coisas que são corriqueiras do dia a dia e irrelevantes. Elas veem apenas pequenos fragmentos da realidade e elas ignoram o contexto mais amplo. O foco dessas pessoas está sempre na gratificação imediata. Por isso que tudo se resume a essas pessoas a coisas que dão retorno imediato, em curto prazo. Elas querem comer o doce, assistir a série, passar o dia nas redes sociais, no YouTube mesmo, ou jogando videogame. Elas não se esforçam para fazer algo e seguirem diante com aquilo. Todos os dias ler 10 páginas de um livro, 2 páginas. Por quê? Porque elas são míopes em relação às causas dos seus problemas, dos problemas que elas estão tendo ali na realidade. Elas não conseguem perceber como que elas estão se prejudicando e se sabotando por sua maneira de pensar e agir. Na verdade, elas têm uma atitude bastante fechada. E com isso, elas acreditam muito na sua limitação mental, que são na verdade as suas crenças, os seus programas mentais, os preconceitos, tudo aquilo que ela acredita. E na verdade, elas têm uma atitude muito fechada. Elas acreditam que a sua limitação mental, a sua crença, o seu dogma, as suas tradições, a sua cultura e os preconceitos instalados nelas são virtudes que elas devem ter orgulho. Imagine aí, pessoas que são muito dogmáticas. Elas têm aquele sentimento de eu sou preconceituosa e eu tenho orgulho de defender a minha cultura, de defender o meu preconceito. Elas transformam todos os negativos em positivos. E como que isso é possível? É porque elas têm uma interpretação errada da realidade. Mais uma característica de uma pessoa com baixo nível de consciência é o comportamento mecânico, reacionário e automático diante das situações, que geralmente é de muita fácil compreensão. Porque o contrário de um comportamento mecânico é, na verdade, um comportamento consciente, reflexivo. Basicamente, uma pessoa com baixo nível de consciência, um escravo da mente, age como um robô ou como uma máquina. Você aperta um botão e possui uma reação pré-existente nela. Eu quero trazer um exemplo para vocês de pessoas, por exemplo, em um atrito no trânsito. Pessoas no atrito no trânsito, muitas vezes, elas nem pensam sobre a situação, elas não refletem, elas apenas estão olhando para o que elas estão percebendo no momento. Um gatilho é disparado ali diante de uma aversão no trânsito, onde essa pessoa já vai agindo pelo impulso, pelo instinto dela. Ela não reflete sobre a ação dela. Por exemplo, você está num carro com a sua família, o seu marido está dirigindo e de repente leva uma fechada.
A tendência das pessoas que estão no automático é ou xingar a outra pessoa, ou gritar, ou buzinar, ou até mesmo parar e ir tirar satisfação. Se é uma pessoa que tem uma consciência mais elevada, ela vai buscar saber se, naquele momento, o que ela pode fazer em benefício dela. Ela vai poder recorrer à autoridade? Ela vai refletir antes de sair do carro e procurar uma confusão? Ah, eu tô com meus filhos no carro, essa pessoa pode estar armada, os meus filhos vão correr risco, eu vou correr risco se eu for discutir, se eu for sair no braço com essa pessoa. Então, assim, ela não consegue refletir antes de agir e ela é tomada pelo impulso de ação. De repente, se apertar de novo naquele botão, ela vai ter uma reação previsível ali. Outra característica é em relação ao amor. Elas são muito seletivas naquilo que elas amam, naquilo que elas gostam. E a maneira que elas tratam as pessoas também é muito desigual e antidemocrática. Basicamente, elas selecionam aí um grupo pequeno de pessoas pela qual aí elas demonstram, afetam e protegem essas pessoas, mas elas se colocam em oposição a todas as outras pessoas que não fazem parte do grupo delas. Outra característica aí é o julgamento. Elas estão sempre julgando, ou seja, as pessoas com baixo nível de consciência sabem exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Outro ponto aí, ela tende a projetar nos outros todas as limitações e características da consciência baixa que ela tem. Ou seja, essa pessoa não admite que ela possui uma consciência de baixa qualidade e por isso resta apenas aí duas opções para essa pessoa. Primeiro, ela ilude a ela mesma e segundo, ela nega essas limitações. Por quê? Essas limitações, elas criam enormes problemas na vida dessas pessoas. Esse baixo nível de consciência segue prejudicando a vida dela e muitas vezes a vida daqueles que estão ao entorno dela. Essas pessoas, eu gosto de trazer aqui, não são pessoas más, não são pessoas cruéis e malvadas. Elas têm essa programação e elas não estão atentas a essa programação. Por exemplo, você tá lá, vou dar um exemplo familiar. Você tá lá com a sua mãe, aí de repente você quer estudar fora da sua cidade. Você quer ir para um outro estado, para outra cidade estudar. E aí a sua mãe, ela vai dizer assim para você: "Não, filha, não vai, porque nossa, você não tá vendo como que tá no noticiário, tá acontecendo isso e aquilo. Nossa, ninguém da família foi estudar fora, isso não vai dar certo. Você já não viu que fulano tentou isso e não conseguiu? Olha o que aconteceu com aquela moça lá." Então, assim, num ponto, ela tá precavendo, ok, mas você já tem consciência dos perigos. Muitas vezes você já sabe se cuidar, você já é adulto, você já é maior de idade. Você já recebeu instrução, você sabe que você tem que ser prudente nos lugares que você vai. Só que muitas vezes ela coloca tanta limitação na vida dela, onde a dificuldade dela vai ser a sua também. Só que você não é a mesma pessoa da sua mãe. Você é uma pessoa que frequentou outros ambientes, tem outras informações, nasceu nessa era tecnológica, consegue se precaver até melhor, sabe até onde você pode pisar, com quem você pode contar, com quem você não pode contar, e as informações que estão na sua programação mental não são as mesmas que estão na dela. Então você respeita, mas segue em frente, se o seu nível de consciência for elevado. Se o seu nível de consciência não for elevado, a tendência é que você fique no mesmo lugar com a mesma programação, ficando limitada ao ambiente que você está. Conseguiu compreender? Esse é só um exemplo, mas existem N exemplos. Se a pessoa sai dessa bolha dela, muitas vezes ela se choca com a realidade. Ela se choca com essa ilusão que ela tem. Ela acaba se frustrando com essa ilusão que ela tem. E quando esse choque acontece, né, inevitavelmente aí, essa pessoa vai projetar e responsabilizar todo mundo pelo estado desse choque dela, menos ela mesma.
Por exemplo, se ela está presa numa bolha, onde ela não consegue enxergar que ela é responsável pelas ações dela, pelos atos dela, ela vai culpar quem? O governo, o Estado, o trabalho, o chefe. Ela vai culpar todo mundo, menos pegar a responsabilidade para ela mesma. Então ela tem um sentimento de revolta, de indignação pela vitimização que ela possui. E essas pessoas também são extremamente materialistas. Elas focam apenas nas metas materiais e elas apenas medem o progresso delas e o sucesso nesses termos aí, nas conquistas materiais. Por exemplo, no dinheiro, na fama. Muitas vezes que isso destrua essas pessoas. Essas pessoas também são convictas, no sentido, né, de uma classificação aí que a gente tem pessoas que têm fortes convicções, pessoas convictas nas suas crenças, no sentido que aquilo que ela pensa é o correto, é só o que ela pensa que é o correto. Não adianta você falar sobre o que você pensa, ela sempre vai estar certa. De qualquer maneira, essas pessoas estão convictas de ter o sentimento constante de que ela está sempre certa. Quanto aí, na visão dela, as pessoas lá fora estão sempre equivocadas e erradas. E essa convicção que ela tem, ela cria aí uma dificuldade em que se faça uma correção desse estado de baixa consciência. Porque esse estado ainda não admite as limitações que essa pessoa tem. E por isso, essas pessoas pensam que elas são o melhor que pode haver e que não tem alternativa melhor. Parecer melhor do que elas, no ponto de vista delas, é um equívoco, é um erro. Então existe uma miopia, uma cegueira mental que faz elas tropeçarem em tudo que está em sua volta e se machucar o tempo todo. Você pode estar aí refletindo sobre o que eu estou falando para vocês. E eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui, tá? De pessoas que são aí consideradas escravo da mente. Até fiz aqui uma anotação para estar falando para vocês. Peguem uma caneta, peguem um papel e façam essa anotação. As pessoas que são escravas da mente, né? Elas têm essas duas características, né? Que são o ego e o narcisismo. Elas são dogmáticas, elas pensam pequeno, elas veem pequenas partes das coisas, mas elas não conseguem enxergar de maneira holística, elas não conseguem enxergar na totalidade. Elas sempre querem gratificações imediatas, elas têm uma certa limitação aí na mente, elas estão no automático. Elas são muito seletivas, estão sempre julgando outras pessoas, elas se sentem vítimas e são muito materialistas. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, acredite, é justamente por isso que você está aqui comigo e você está no grupo terapêutico. Se você conseguiu se ver em algum desses pontos, o meu objetivo é fazer com que justamente você mude essa realidade em que você está hoje. Não estamos aqui, eu não estou aqui para fazer nenhum apontamento ou acusação. O único fato de eu estar trazendo esse conteúdo é para que você identifique em alguns estágios que você esteja e que você amplie o seu nível de consciência, para que você viva com mais qualidade, conseguindo realmente interpretar a realidade de uma forma que ela é. Parabéns por você estar aqui. E no próximo vídeo eu vou falar as características das pessoas que têm um nível elevado de consciência. Eu acredito que você está gostando porque você já está aqui nesse terceiro vídeo e no próximo você vai saber mais. Até lá!